Vamos começar agora o estudo da cinemática. A cinemática se preocupa com a análise do movimento sem se preocupar com suas causas. Nós analisaremos um corpo caindo, um corpo executando uma dada trajetória, porém nós não vamos nos preocupar com aquilo que está fazendo o corpo se mover. Lidaremos aqui com algumas grandezas que já possuem um significado intuitivo, como, por exemplo, tempo, posição, a velocidade, que é a taxa de variação da posição, e a aceleração, que é a taxa de variação da velocidade. Em algumas situações com aceleração constante, as análises poderão ser feitas com ferramentas algébricas simples. Porém, quando lidarmos com aceleração variável, em geral teremos de apelar para o cálculo diferencial e integral. Por isso é importante que você faça uma revisão de cálculo antes de prosseguir. Vamos iniciar considerando o movimento unidimensional. Trata-se, evidentemente, do caso mais simples. O primeiro passo para analisar este movimento é a definição de um sistema de coordenadas ou referencial. Fixaremos um ponto de origem, que eu chamarei de O, a partir do qual serão definidas as posições do corpo em questão. Vamos então fixar um eixo para analisar o nosso movimento. Esse será o ponto O. Eu vou orientar o eixo para a direita. Isso significa que os valores da posição nesta direção crescerão a partir da origem. Eu poderia também orientar para a esquerda. Isso depende apenas da conveniência de quem está observando o movimento. Vamos supor que, inicialmente, o nosso corpo se encontrava no ponto P1. Este ponto eu direi que corresponde a uma dada posição x0, ou seja, ele está a uma distância x0 da origem. E ele se encontrava nessa posição em um certo instante t0. E ele se move para um dado ponto P2, que eu direi que se encontra a uma dada distância xf da origem. E ele chega neste ponto em um instante que eu chamarei de tf. Vamos supor que eu observe este corpo em movimento e marque a posição que o corpo ocupa junto com o tempo em que ele está ocupando essas posições. Direi que ele ocupará um dado ponto x1 em um instante t1, um ponto x2 em um instante t2, assim sucessivamente, até a posição xn em um instante tn e uma posição xf no instante tf. Vamos marcar estas posições em uma tabela, em uma linha. Eu marcarei as posições, na outra o instante. Então temos x0 em t0, x1 em t1, x2 em t2, até chegarmos em xf em tf. Quando as dimensões do corpo forem muito menores do que as dimensões envolvidas na trajetória, nós diremos que o corpo é um objeto ou partícula pontual. Trata-se de uma questão de escala. Um carro se movimentando em uma garagem não pode ser considerado uma partícula pontual.
Porém, se nós consideramos um carro se locomovendo entre duas cidades, as dimensões do carro serão desprezíveis comparadas à distância entre essas cidades. Então, neste caso, o carro pode sim ser considerado uma partícula pontual. Com esta tabela de posições em função do tempo, nós podemos ter uma medida do quão rápido este corpo se moveu, tomando a razão da diferença de dois valores de posição e de tempo respectivos. Esta é a velocidade média do corpo entre essas duas posições. Eu vou denotá-la por Vm, corresponde. Vamos supor que nós queremos determinar a velocidade média entre x2 e x1. Eu poderia pegar entre x2 e x0, entre xn e x1. Isso depende do que eu quero analisar no problema. Então, essa velocidade média entre os pontos 1 e 2 será dada por x2 menos x1 sobre t2 menos t1, que corresponde a uma variação da posição, ou seja, um ΔX, sobre a respectiva variação no tempo, que é o ΔT. O que significa a velocidade média? Ela não representa a velocidade que o corpo desenvolveu em todo o movimento. Afinal de contas, o corpo está livre. Se ele é um automóvel, ele pode acelerar durante um certo tempo, diminuir a velocidade durante um certo tempo, ou até mesmo parar durante um certo tempo. Seu movimento é, a princípio, livre e imprevisível. Ele pode, inclusive, retornar. A velocidade média é um valor de velocidade que, se o corpo tivesse assumido em todo o trajeto considerado, neste caso, entre x1 e x2, ele teria completado o percurso x2 menos x1 no mesmo intervalo de tempo t2 menos t1. Se eu calcular a velocidade média de x0 até xf, não necessariamente o corpo percorrerá toda essa distância com a mesma velocidade média constante. Porém, um corpo percorrendo essa distância com a velocidade média que eu calcular, completaria essa mesma distância no mesmo intervalo de tempo. E para um dado percurso, eu posso ter velocidades médias diferentes se eu considerar trechos diferentes deste percurso. Por um exemplo, nós temos aqui a velocidade média entre x1 e x2, que eu chamarei de 1, 2. Eu posso calcular da mesma forma uma velocidade média entre os pontos 3 e 4, onde eu teria x4 menos x3 sobre t4 menos t3, ou seja, ele percorreria a distância de x3 até x4 no mesmo intervalo de tempo t4 menos t3 se desenvolvesse esta velocidade. Em geral, nós teremos que Vm12 será diferente de Vm34. Se nós tomarmos para quaisquer pares de pontos xt, calcularmos a velocidade média e no movimento de P1 até P2, e essa velocidade for igual para todos esses pares, nós dizemos que o nosso movimento é uniforme. Nesse caso, o corpo está, de fato, percorrendo toda a distância com uma dada velocidade constante. Se nós tivermos um movimento em uma única direção, como eu estou considerando aqui a direção x, nós teremos um movimento retilíneo. O corpo se move ao longo de uma reta. No nosso caso presente, trata-se do eixo x. E podemos combinar as duas características. Nós podemos ter um movimento uniforme, onde a sua velocidade média
ao longo de todo o movimento é igual, de fato, à velocidade do corpo em todo o movimento. Então nós temos um movimento uniforme e este corpo se movimenta em uma única direção apenas, quando ele é retilíneo. Neste caso, nós temos um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante em todo o trajeto e movimento em uma única direção. Nós instituímos uma orientação para o nosso sistema de coordenadas, no caso para a direita, e consideramos o movimento no sentido de x crescente. Nesse caso, nós temos que a posição x2 é sempre maior do que x1 e a velocidade média sempre será positiva. Porém, ao chegar em P2, o corpo pode inverter o sentido de seu movimento, avançando no sentido de x decrescente. Representarei aqui o nosso P1, correspondendo ao x0, e o nosso P2. Note que eu não representei aqui, nesta figura, mais os instantes referentes a cada posição. Ele chegou no instante que eu denominei TF em P2, e então o corpo inverte o sentido de seu movimento. Neste caso, ele passará pelo ponto que eu chamarei de XI em um certo TI e passará por XJ em um certo TJ, onde na reta, com as posições contadas a partir da origem, o nosso XI é maior do que o XJ. Se mantivermos a contagem de tempo, então o TI será maior do que o TF, porque ele está passando de novo por TI depois de ter passado por TF, passará por TJ depois de ter passado por TI, então o nosso ΔT continuará sendo maior do que zero, ou seja, TJ é maior do que TI. Mas como o XI é maior do que o XJ, se eu tomar uma velocidade média do ponto I até o ponto J, nós teremos então XJ menos XI sobre TJ menos TI. Esse termo será negativo, esse termo será positivo, então a velocidade média será menor do que zero. Teremos uma velocidade média negativa. O módulo da velocidade média é chamado de velocidade escalar. Indica quão rápido é o movimento, independentemente do sentido que esse corpo está adotando, se ele está favoravelmente a x ou contrariamente a x. Enquanto que o sinal da velocidade, se é positivo ou negativo, indica o sentido do movimento, se ele está favoravelmente ou contra a orientação do sistema de coordenadas. Bom, até o momento nós analisamos a posição do móvel com relação ao tempo. Formalizando, nós temos que a velocidade média trata-se de um número real, ele pode ser maior ou menor do que zero. O módulo deste número é a velocidade escalar, que indica quão rápido é o movimento. O sinal da velocidade média indica o sentido do movimento. Se for positivo, ele está favoravelmente à orientação do sistema de coordenadas. Se for negativo, está contrariamente a essa orientação. Até o momento, nós analisamos a posição do móvel com relação ao tempo. Nós montamos uma dada tabela com estes valores de posição e tempo. Eu tenho aqui x0 em t0, x1 em t1, x2 em t2 e assim sucessivamente até o ponto final desse movimento, que é um dado xf, que ele atinge um instante tf. E se nós pegarmos quaisquer dois valores da posição com seus respectivos tempos, nós podemos obter as velocidades médias.
Se a velocidade média referente a quaisquer dois pares xt ao longo do movimento for constante, o movimento é uniforme. Porém, de uma forma geral, a velocidade média pode variar ao longo do percurso. Dizemos então que o movimento é acelerado. De forma análoga à determinação da velocidade média, nós podemos pegar a velocidade média referente a dois instantes e tomar a razão da diferença dos respectivos tempos. Neste caso, nós definimos a aceleração média. Chamarei de A, m de média, em dois instantes, e j. Nós teremos que ela é definida pela razão das velocidades médias nesses pontos, pelos respectivos tempos. Da mesma forma que a velocidade média constitui um ΔX sobre um ΔT, a aceleração média constitui um ΔV sobre um ΔT. Da mesma forma que a velocidade média, a aceleração média também é um número real que possui um sinal. Se a aceleração média for negativa, nós temos então que a velocidade média final, no ponto J, é menor do que a inicial. Neste caso, nós dizemos que o corpo está desacelerando, ou seja, perdendo velocidade. Por outro lado, se a aceleração for positiva, significa que a velocidade final é maior do que a inicial, então o corpo está acelerando ou ganhando velocidade. Apresentamos novos conceitos, então vamos agora fazer uma análise dimensional. Vamos analisar as unidades destas novas grandezas que definimos e faremos isso no sistema de unidades MKS, o metro quilograma segundo, que é o sistema utilizado neste curso, também conhecido como Sistema Internacional de Unidades. Nós temos que a unidade de posição no sistema internacional é o metro e a unidade de tempo é o segundo. Sempre que nós variarmos uma dada grandeza, que eu chamarei aqui de G, a variação nós denotamos por uma letra grega delta maiúscula, a variação de G possui as mesmas unidades de G. Variação de posição possui unidades de posição. Variação de tempo possui unidades de tempo. Desta forma, as unidades de velocidade média, temos que, por definição, ela é dada por uma variação de posição, que terá unidade de posição, por variação de tempo, que terá unidade de tempo. Assim, a velocidade média é dada em metros por segundo. Da mesma forma, definimos a aceleração média como sendo variação de velocidade que possui unidades de velocidade por variação de tempo que possui unidade de tempo. Velocidade, nós vimos aqui acima que possui unidades em metro por segundo. Eu estou dividindo pelo tempo, então estou multiplicando por 1 sobre segundo. Logo, as unidades de aceleração serão metro por segundo ao quadrado. A partir das próprias definições de velocidade e aceleração médias, nós podemos obter expressões matemáticas que relacionam ambas com um dado tempo t, qualquer, contado a partir de um certo tempo inicial, zero. Vamos então supor que em um dado instante t0, que
por simplicidade, eu direi que é 0. Eu começo a contar o meu tempo a partir desta posição. O corpo começa a se mover com uma dada velocidade inicial v0, e esta posição então corresponde ao nosso x0, e ele passa pelo ponto x no instante t com uma dada velocidade que eu chamarei de v. E eu direi que o corpo está mudando de velocidade, ele tinha um v0, passou a ter v, porém a sua aceleração é constante. Como a aceleração não muda ao longo do movimento, nós não vamos falar que ela é uma aceleração média. Diremos que ela é simplesmente a aceleração. A velocidade média desenvolvida pelo corpo entre estes dois pontos será igual à diferença das posições. Então, minha posição final é x, minha posição inicial é x0, sobre a diferença dos tempos, t menos t0, t0 é 0, então aqui no denominador teremos apenas t. Passando t para o outro lado, ou seja, multiplicando por t ambos os membros desta igualdade, nós temos que x menos x0 é igual a Vm, que multiplica t. Somando x0 em ambos os membros da igualdade, ficamos com x igual a x0 mais Vmt. Vamos fazer a mesma coisa para a aceleração. A nossa aceleração média será igual à própria aceleração do movimento, que será dada pela diferença das velocidades, ou seja, v menos v0, sobre a diferença dos tempos, t menos 0. Ficamos então com v menos v0 igual a que multiplica t. Portanto, v será igual a v0 mais at. E podemos obter ainda uma outra expressão para o caso específico em que a aceleração é constante. Nós temos que, neste caso, a velocidade média também será igual a v, a velocidade final, com a velocidade inicial dividida por 2. Neste caso, substituindo a expressão da velocidade final que nós obtivemos, ficamos com v0 mais at, vou somar com v0, ficamos então com 2v0 mais at sobre 2, que nos fornece v0 mais at sobre 2. Nós temos então, até o momento, as seguintes expressões. A aceleração é dada por v menos v0 sobre t, e obtivemos também que x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Lembrando que isto aqui só é válido quando nós estamos com a aceleração constante. Vamos agora encontrar uma expressão que relacione diretamente posição, velocidade e aceleração sem o tempo. Para isso, vou pegar a expressão da aceleração e multiplicar ambos os lados da igualdade por t e dividir ambos os lados da igualdade por a. Nós obteremos então t igual a v menos v0 sobre a. Vamos substituir então este tempo na expressão para x e obteremos x igual a x0 mais v0, que multiplica o tempo, ou seja, v menos v0 sobre a, mais aceleração sobre 2, que multiplica o t, que está aqui, v menos v0 sobre a ao quadrado. Eu vou fazer a distributiva deste produto. Teremos então v0, v menos v0 ao quadrado sobre a aceleração mais a sobre 2, que multiplica. No numerador teremos este quadrado.
que corresponde ao quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, menos 2 vezes o produto de ambos, sobre a aceleração ao quadrado. Nós podemos cancelar esta aceleração multiplicando com uma das acelerações no denominador, ou seja, eu cortarei com esse expoente, que nos fornecerá V0, V menos V0 ao quadrado sobre A, mais 1 sobre 2, que multiplica V ao quadrado mais V0 ao quadrado, menos 2V V0 sobre A. Eu vou colocar estes dois termos sobre um mesmo denominador, que será o 2A. Se eu quero fazer com que isso aqui seja 2A, eu tenho de multiplicar o numerador por 2 também. Então ficamos com 2V0 V menos 2V0 ao quadrado, mais este segundo numerador, V ao quadrado mais V0 ao quadrado menos 2V V0. Veja que os termos 2V V0 vão se cancelar. Veja que eu tenho menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, que me fornecerá menos V0 ao quadrado. Então eu ficarei com x0 mais V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Passando o x0 para o outro lado da igualdade, que contém x, ficaremos com x menos x0 igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A. Passando o 2A multiplicando, teremos então V ao quadrado menos V0 ao quadrado igual a 2AX menos x0. Essa expressão é comumente conhecida como equação de Torricelli, em homenagem a um dos alunos de Galileu, o evangelista Torricelli. Em síntese, então, até o momento, nós obtivemos as seguintes expressões para o movimento unidimensional. Nós temos que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AX menos x0. X é igual a x0 mais a velocidade média multiplicando o tempo. A velocidade será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a posição será igual à posição inicial mais a velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais a aceleração vezes o quadrado do tempo sobre 2. Lembrando que, além de ser unidimensional, nós estamos lidando com um movimento que tem a aceleração constante. Ou seja, trata-se de um movimento que pode ser ou uniforme ou uniformemente variado. Quando ele é uniforme, essa constante da aceleração vale 0. Então, as velocidades inicial e final são iguais. E essa expressão última se reduz a x igual a x0 mais v0t.